Oi pessoal, tudo bem por aí? Vamos fazer um videozinho rápido para lembrar vocês daquilo que eu venho insistentemente colocando através dos meus posts: autoconhecimento e transformação. A gente está vivendo um momento muito raro, um momento raro historicamente dentro da nossa civilização. Não tem nada a ver com crença, tem a ver com realidade. A gente está aprendendo e precisa aprender a medir o tamanho da nossa consciência. Qual é o tamanho da consciência que a gente quer ter? Porque esse é exatamente o índice igual e de referência para medir o nosso poder. Interessante, né? Aliás, para muita gente é interessante e para outras pessoas vai ser assustador. O poder de transformação, ele sempre esteve nas nossas mãos. Claro que não era interessante que as pessoas ficassem mais inteligentes, mais conscientes de si mesmas, tivessem o discernimento mais aguçado para poder escolher melhor o caminho a tomar, o que fazer, como fazer, não é assim? Para vocês terem ideia do que eu estou falando, tem um videozinho lá que eu vou deixar aqui, o link, lá no canal do YouTube, que fala sobre Plutão. Esse cara é feroz. Feroz porque ele movimenta todas as grandes transformações que acontecem no mundo e dentro do nosso universo. O universo que a gente olha, o universo que a gente entende. Não é toda a verdade, porque nada é toda a verdade. Plutão, a última vez que ele se movimentou, saiu de um paradigma, vamos colocar assim que fica mais fácil para entender, e se movimentou para despertar coletivamente e pessoalmente, individualmente, outro paradigma, outra maneira de se olhar, outra percepção. Foi em 2008 que todo mundo já ouviu falar muito sobre a crise financeira, a bolha que aconteceu, tudo isso. Toda vez que Plutão se movimenta, há uma grande crise. Toda vez que Plutão se move de um arquétipo para o outro, há uma grande necessidade de evolução. Não tem nada a ver com religião, tem a ver com movimento evolutivo. A Terra evolui e se movimenta, o universo evolui e se movimenta, as pessoas evoluem e se movimentam. Claro que não é bem assim na última questão. As pessoas tendem a não querer se movimentar e a não querer sair do lugar. Elas querem tudo, que tudo se modifique, mas elas não querem abrir mão daquilo que elas acham que é verdade e daquilo que elas acham e acreditam que serve para elas. Porque tem medo de perder aquilo com o qual elas se identificaram. É muito simples, né? Nós já estamos vivendo, claro, é só olhar, essa limpeza toda que está acontecendo, ainda não terminou, para quem acha que terminou, não terminou, essa limpeza toda nos órgãos governamentais e religiosos, como todo o conteúdo religioso das religiões, dos grupos, das seitas vieram à tona, com uma série de escândalos, com uma série de comportamentos de abuso de poder em todos os escalões, sejam eles políticos ou religiosos. Por quê? Porque são forças de controle e de poder da grande maioria. É assim, né? Até que a grande maioria seja autossuficiente para não precisar ser comandada desse jeito. Nesse final de processo que a gente passa, que é essa transição entre todas as organizações que fundamentam mesmo a nossa sociedade de crenças e de poder, elas começam a trazer algumas alterações. Então, problemas na Bolsa de Valores, ou em qualquer área onde o dinheiro, né, é o grande a grande capital de giro, no sentido de que é ele que comanda todas as nossas direções. Falências. Outro dia apareceu até um banco, né, que teve aqui, um banco tecnológico aqui nos Estados Unidos. Então, a gente ainda vai ver isso durante o ano de 2023 inteiro, porque o Plutão está entrando dentro de uma estrutura onde o grupo vai precisar se posicionar diferente, com outras percepções e outros entendimentos em relação a si próprio e ao outro. E conjuntamente nós vamos ver aí mais um boom, mais do que já está acontecendo, da tecnologia. Vocês viram que os últimos 12 meses, vamos colocar assim, os últimos 2 anos,
as informações em tecnologia, elas até assustam. Assustam no sentido de capacidade que o ser humano de repente desenvolveu e adquiriu, com máquinas, com inteligência artificial, com a revolução do próprio celular que se transformou num microcomputador, né? Nos envios e na linguagem, no diálogo simples de que estão querendo povoar tanto a Lua como Marte, não é? Então a gente começa a se inteirar e a fazer parte de todo um diálogo que antigamente não existia. O que as pessoas diziam era: isso não é provado cientificamente, ponto final. E na verdade não se questiona mais hoje se é provado ou não cientificamente, mesmo porque até os telescópios da NASA, eles trazem informações impressionantes que fazem com que os próprios astrônomos e cientistas reformulem as suas teorias, né, e as suas verdades, e que isso nada mais é do que um processo natural, não tem nada de fantasioso, é natural que seja assim. Então, o que vai acontecer daqui para frente é um movimento muito assustador para quem tem muita resistência e transformador para quem aceita as transformações e as mudanças. Não é tão fácil falar, eu sei que é mais fácil a gente falar, colocar, escrever, do que fazer e passar. Claro que sim. As pessoas estão acostumadas a se estagnarem e ficarem no mesmo ponto. Estão acostumadas também a dar o poder e a direção, o leme, né, para outra pessoa, ou para outra organização, ou para outro grupo que consegue manter esse poder, né, em movimento. É mais fácil eu deixar que alguém resolva, decida e entenda por mim. Porque no momento em que eu questiono coisas, no momento em que eu questiono o meu posicionamento, o que eu estou fazendo aqui, da onde que eu vim, o que é real e verdadeiro, o que não é, né, o que causou determinada coisa, eu tenho que necessariamente mudar a minha postura em relação a tudo. As crenças que eu carreguei, as crenças que eu defendi, as que eu julguei, tudo isso começa a vir à tona, claro que sim. Como eu coloquei em algum post aí, esse mês de março, além de ser o ano astronômico e astrológico real, porque quando acontece o equinócio, para quem não sabe o que é equinócio, é a entrada da estação da primavera aqui no hemisfério norte, e é o dia que a noite e o dia têm exatamente o mesmo tempo. Não existe modificação, a noite não é mais longa, nem o dia é mais longo. Então é chamado de equinócio. É nesse dia que o Sol entra no primeiro signo do zodíaco, em Áries. E é exatamente desses 12 arquétipos que estão relacionados com a energia dos 12, que também tem um videozinho lá no canal falando da energia dos 12, que a gente passa por toda uma transformação. Então, este mês de março, ele é muito importante. Outros também foram, mas esse é mais. Por quê? Porque Plutão sai do signo de Capricórnio e entra no signo de Aquário. E ele vai ficar lá até 2044. Ele vai fazer um períodozinho de vai e volta, porque ainda tem alguma coisa muito suja, escondida nas organizações políticas e nos comandos de poder do mundo. Ciência, tecnologia, medicina, quer dizer, esses poderes que controlam, né, a massa coletiva, eles vão aparecer e vão surgir mais coisas. Então vai ficar a última varredura, né, dessa fase que nós passamos. Inclusive os valores financeiros mesmo, eles passam a ser diferente e a ficar diferente. Basta a gente ver que nós entramos aqui no finalzinho desse processo, que teve início em 2008, que até os grandes magazines, tudo se reformulou. O trabalho pode ser adaptado para o home office. Os grandes magazines tinham milhões de filiais, passam a ter algumas, né? A venda online, né? Ela se transforma e vai se transformar cada vez mais numa condição obrigatória. As pessoas não vão sair de casa para fazer compra.
né? A não ser que seja uma escolha de passear e dar uma volta, mas não como era antigamente. Então, tudo isso faz parte de uma movimentação e de uma transformação. E é aí que a gente está envolvido, né? Vocês conseguem ter ideia de como é que nós vamos ter que checar os nossos sentimentos em relação a uma série de coisas? Vocês têm ideia do que é que a gente carrega no inconsciente? Sentimentos de carência, sentimentos de rejeição, sentimentos de dúvida, sentimentos de culpa, né? Sentimentos de obrigação, sentimentos de menos-valia. São tantos sentimentos e eles vão ser todos, um por um, claras, essa é a palavra. Eles vão ficar às claras e a gente vai ter que olhar para isso. Não adianta a gente fingir que não está vendo. As pessoas que fingirem que não estão vendo as coisas que precisam ver vão ter sérias consequências, né? Daqui para frente é um ano ou uma época, ou uma era, vamos colocar assim, onde as doenças mentais, os desequilíbrios, as depressões, as crises, os pânicos, eles vão estar muito mais enfatizados. Dessa vez as crianças vão estar envolvidas. Claro que as crianças não são a razão, né, do problema. O problema são os adultos que mantêm as crianças dentro do padrão que eles estão vivendo. Mas isso é papo para um outro vídeo. O que eu deixo aqui são 2 ou 3 datas específicas. Hoje, dia 18, prestem atenção àquilo que vocês têm que aprender entre o dar e receber. É muito importante. Esse dar e receber está cheio de nuances distorcidas e manipulativas. Dar e receber. Pensem bastante. Os únicos doadores e tomadores que existem são de pais para filhos. O resto, a gente precisa se reorganizar e aprender a dar e a receber na medida certa. Esse é o primeiro ponto e hoje vai estar muito enfatizada essa energia. Amanhã é 19. Amanhã a gente vai estar com um conceito um pouco mais grupal. Prestem atenção às pessoas. Muitas pessoas vão ser obrigatoriamente afastadas do seu convívio, porque elas não têm nada a ver com você. Então você não tem que insistir em mantê-las. Não mantenha ninguém que não tenha nada a ver com você. Os grupos, as tribos, o bem-estar, eles vão se fortalecer daqui para frente. E amanhã, 19, domingo, isso vai estar muito enfatizado. Quando eu digo enfatizado, é para prestar atenção às informações que o universo traz. Prestar atenção nos acontecimentos, os acontecimentos do dia a dia. De repente você vai receber uma ligação de um amigo, sei lá, de um conhecido, que se posiciona de uma maneira, você se sente desconfortável, e daí você olha e diz assim, por que eu estou aguentando isso? Né? Isso é um sinal, isso é o universo falando. De repente você está se obrigando a ir em determinado lugar, que você não gosta, que você não tem afinidade, que não tem nada a ver com você, que você não pode nem abrir a boca para falar porque as pessoas não aceitam. Não vá, não vá, né? Então é isso, prestem atenção. Hoje, 18, a todos esses conceitos de dar e receber, porque isso envolve o amor próprio, as crenças que a gente tem, o poder de amar e de receber amor. E amanhã, principalmente, o que está relacionado às nossas tribos. Nós temos tribos, isso não significa que a gente tenha que ser amado por todo mundo e gostar de todo mundo, tá bom? Eu acho que eu fico por aqui. Na segunda-feira é ano novo, quando existe de fato a mudança, né? A mudança energética do universo. Eu vou, acho que postar hoje ou amanhã, está sendo postado um vídeo que eu já fiz o mês passado, na verdade, acho, em relação à energia do número 7, que vai ficar muito mais a flor da pele, muito mais enfatizada, e depois eu posto outro que também já está pronto sobre a Lua, porque a Lua é um dos regentes do ano, né? Na verdade, nós vamos ter os 2 luminares sendo os regentes do ano, a consciência e o passado. Olha só que desafio, tá bom? Beijo grande para todos vocês.